A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, que nos inspire e que nos leve cada vez mais para perto de Ti. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão, pois ontem eu não publiquei o vídeo, porque a internet aqui realmente é muito ruim. E eu, para dizer a verdade, eu não sei nem que horas que o vídeo foi publicado. Aliás, publiquei o vídeo, sim, mas eu não sei nem a que horas que ele foi publicado. Então, só consegui compartilhar hoje, né? Mas ele foi publicado ontem. Hoje eu vou ficar de olho, né? Que horas que ele vai ser publicado. Mas eu vou ver se eu consigo compartilhá-lo hoje. Vou até diminuir um pouco, vou evitar ficar falando para que não fique muito longo. Como vocês sabem, estou em São Paulo, na casa de minha mãe, né, devido à falência familiar. Então a gente está aqui, toda a família reunida. Minha mãe já é uma senhora de idade. Então, a gente está procurando sempre estar ao redor dela aqui. Eu sou a caçula, né? Sou a que mora mais longe. E a gente está procurando entretê-la, né? Para que não... Sentir falta vai sentir eternamente, né? Mas para que não doa tanto, né? Porque doer dói, não tem jeito. Mas para que ela esqueça, pelo menos por um instante, essa dor tão forte que dói em nosso peito. A gente sabe que a morte é uma passagem, mas somos humanos, né? E a própria Bíblia diz, né, que a gente que tem o tempo de luto, né? Mesmo Jacó, né, teve o seu tempo de luto, que o Egito todo chorou. Não lembro por quantos dias que teve o luto. Então a gente tem que sim que viver o nosso luto, né? Não somos humanos. E então não se estranhe, né, com essa situação. Eu espero que cada palavra que a gente escute aqui, que a gente fale aqui, que a gente escute, eu espero que cada palavra possa entrar em seu coração, possa te guiar aos caminhos do Senhor, porque tudo isso nos ensina que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Tudo está nas mãos do Senhor, né? Nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, se isso aconteceu, é porque Deus permitiu. O que a gente pode fazer é aceitar, mas isso não nos impede de sentir a falta, de sentir o sofrimento, né? Porque afinal de contas somos humanos e obviamente a gente sofre com isso, né? Se a gente não sofresse, não seríamos seres humanos, né? Nós seríamos máquinas, né? Não teríamos sentimentos. Então vamos lá, né? Eu vou procurar ler apenas um capítulo hoje, vamos ver do que vai falar agora. As cerimônias, lembrando que o livro de Êxodo é mais leis, sobre ensinamentos, né? No capítulo 29, as cerimônias da congregação, de consagração. Isto é que lhe has de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdote. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão e bolos sem fermento, amassados com azeite, também com coscorões sem fermento, untados com azeite e flor de farinha de trigos, e os farás. E os porás num cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão com a túnica,
e com o manto da estola, e com a estola, e com o peitoral. Também os cingirás com o cinto de obra de artífice da estola, e a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Nossa, que imagem maravilhosa, né? Ungindo o sacerdote do Senhor à frente de todos, né? Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com um cinto a Arão e a seus filhos e lhes atarás as tiaras para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim consagrarás a Arão e a seus filhos, e farás chegar os novilhos diante da tenda da congregação. Então Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre as cabeças do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomará do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre a ponta do altar, mas todo o sangue restante derramarás à base do altar. Eu não vou continuar aqui porque aqui está dizendo como será feito o sacrifício, né? Como ele deve agir em relação ao sacrifício. E para gente isso aqui não é tão interessante. E eu vejo, inclusive, que esse é muito grande. Aí no versículo 24, e tu porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecereis perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Aí continua explicando como será feito o restante das ofertas, né? E aí no versículo 28, e será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. A oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. Aqui no capítulo 29, ele está dizendo, né, para Arão e aos filhos de Arão, como eles devem fazer os sacrifícios, os tipos de sacrifícios, como devem serem feitos, né? E para cada momento como devem ser feitos. Não vou ficar lendo tudo porque hoje a gente não faz esses tipos de sacrifício, né? Naquela época, inclusive, se usava animais para isso, né? No capítulo 30, o altar de incenso, está dizendo, né, que farás um altar para queimar incenso, e está dizendo como será feito esse altar, né, o tipo de madeira que será usado, o tamanho que será usado, né, onde que será a arca do testemunho e tudo mais, como será feito, as lâmpadas, né, que Arão irá acender à tarde e irá apagar de manhã, né? E um detalhe, né? Quando se diz perpétuo, como já foi dito aqui, quer dizer que é para sempre, né? Então, que é eternamente. Eternamente, sim. Aliás, eternamente entre aspas, né? É para sempre enquanto viver na terra, né? Vamos dizer assim, porque depois no reino de Deus, creio eu que isso não será necessário, porque lá não haverá noite e dia, né? Aí, a partir do versículo 11, fala sobre o resgate de uma pessoa, né? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, quando fizeres a contagem dos filhos de Israel conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando contares,
para que não haja entre eles praga alguma quando contares. Todo aquele que passar pelo seu arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, este é o ciclo, é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer pessoa que passar pelo arrolamento e 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais do que o pobre, e o pobre não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Expiação, perdão, Senhor. O óculos aqui também não está muito bom, né? Como eu já tinha comentado. E tomarás dinheiros das expiações dos filhos de Israel e os darás aos serviços da tenda da congregação. Isto será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Só voltando aqui em relação a Arão e seus filhos, né, eles são os levitas, né, que é o povo separado para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, né? E quando se diz perpétuo, quer dizer que somente os levitas trabalharão para o Senhor. Então, inclusive, eles não terão possessão na terra, né? Não herdarão possessão na terra, por quê? Porque eles trabalharão para o Senhor, né? A gente vai ver isso futuramente, quando forem divididas as terras, isso será explicado melhor, mas é lógico que eles terão espaço na terra, né? Como também, por exemplo, a alimentação deles vem dos sacrifícios do Senhor, né? Eles comem desses sacrifícios, né? Eles são sacrificados ao Senhor e depois dos sacrifícios, esses alimentos vão para os levitas, para que eles comam, né? Então, o casamento, inclusive, por exemplo, tem regras que os levitas têm que seguir. Por exemplo, no começo agora, como os sacerdotes o sacerdote é o Arão, né? E os levitas são seus filhos, que são homens. Então, por enquanto, Arão, ele terá direito a escolher uma mulher virgem, né? De sua escolha, mas ela tem que ser virgem, né? Para que possa consumar o seu casamento. Aí, a partir daí, formará uma família e assim nascerá o levitas, né? Terá filhos e assim nascerá a tribo de levitas. Então, depois, casamento só poderá ser feito entre os levitas, assim por diante. Do jeito que surgiu o mundo, né? E as tribos também. O casamento também só pode ser feito entre as próprias tribos, né? Então, não pode de uma tribo casar com de outra tribo. Tem que ser com a própria tribo. Então tem muitas e muitas regras, né? Mas são coisas que pra gente, eu tô só comentando assim, pra gente ver que Deus cuidava de tudo. E que pra gente é interessante no fato de que, deixa eu só terminar esse capítulo aqui para eu poder concluir, né? Aí a pia de cobre, né, informando como que vai ser a pia de cobre, o azeite da unção, informando o que é necessário para fazer o azeite da unção, né, que eu comentei para vocês, não é um simples azeite, né? Aí o Senhor falou a Moisés: tu, pois, toma para ti as principais especiarias das mais pura, mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 240 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. E ali ele ungirá tudo no tabernáculo, né? Todas as peças. Aqui a gente vai terminar, que eu não vou prolongar muito a leitura, tá? Mas é assim, como eu tava falando, perdão, minha cabeça, eu cortei o assunto, até me perdi um pouco. Lembrei, então,
no que nos diz respeito, porque nesse caso aí é uma coisa que de antigamente e tal, mas no que nos ensina hoje é que pra gente, né, pra quem já é casado e de repente se converteu, se o seu cônjuge não se converteu, você vai continuar o seu casamento, né? Você não se separará porque sabe que Deus é contra o divórcio e você respeitará o seu cônjuge, né? Vai orar ao Senhor para que o Senhor manifeste o seu poder na vida do seu cônjuge, para que ele também se converta. Mas se você é solteiro, né, então você vai pedir a Deus para que ele lhe envie um cônjuge servo, né, ou serva do Senhor, que tenha o mesmo pensamento, que tenha a mesma doutrina que você. Porque se tiver uma doutrina diferente, se tiver um segmento diferente, se pensar em seguir um Deus diferente, vocês não combinarão, né? Porque como você vai seguir um Deus vivo, né, que é o Deus único, e o seu cônjuge vai seguir um Deus falso, um Deus mentiroso, né? Porque não existe outro Deus, ou seja, estará seguindo Satanás. Então, isso nos serve de alerta para que você se envolva somente no meio. Não que você vá deixar de andar com os ímpios, de jeito nenhum, porque você tem que ser a luz, né, nas trevas, né? Nós somos luz nas trevas. Por que somos luz? Porque não somos nós, é o Deus, né? É o Espírito Santo que habita em nós, que é a luz nas trevas. Então nós somos só o transporte, nós somos só o vaso que transporta essa luz. Então, se nós somos luz nas trevas, nós temos que ir nas trevas para iluminar essas trevas, para expulsar essas trevas. Então, temos sim que estar, né? Temos que continuar nossas amizades com os ímpios para poder proclamar a palavra do Senhor. A gente não pode perder a oportunidade de falar do Senhor, de apresentar o Senhor a essa pessoa, para que ela também tenha a oportunidade de conhecer o plano de salvação e de entender o porquê de tanta maldade no mundo, né? Porque quem não conhece a Deus fica imaginando como que pode um Deus tão amoroso, tão poderoso, deixar acontecer tanta maldade no mundo e fica achando que é mentira, que Deus não pode ser tanto amor. Sendo que, na verdade, é bem ao contrário, né? Deus é puro amor, Deus é misericordioso. Ele é tão misericordioso, porque esse mundo aqui, ele é maligno, ele pertence ao maligno. E Deus é tão misericordioso que ele nos dá a oportunidade de arrependimento, de andar nos caminhos dele e aí sim poder participar, poder viver no mundo que ele preparou para nós, né? Afinal de contas, ele nos amou primeiro e preparou um mundo, né? Ele nos fez para sermos eternos, para viver com ele eternamente. Se ele não nos amasse, ele não teria feito isso. Então a gente tem que ter essa oportunidade para mostrar para as pessoas. Então nunca deixe de falar com um ímpio simplesmente porque ele não tem a mesma crença que você. Pelo contrário, lembre-se que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa em que religião essa pessoa é. Lembrando que eu não prego religião, não prego placas de igreja. O que eu prego aqui é simplesmente a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. O que eu prego é a doutrina de Cristo aqui. Eu prego para que você siga a Cristo. Então, se acontecer alguma coisa em sua vida, você deve pensar o que Cristo faria nesse momento. Então, pense bem. Pense como Cristo, como Jesus Cristo. O que Jesus Cristo faria nesse momento? Como que ele agiria nesse momento? Né? O que ele pensaria nesse momento? E assim você siga em frente, tá? Não faça acepção de pessoas. Não se humilhe também
para pessoas, mas também não se exalte, tá? Tem pessoas que realmente vai querer pisar em você como humilhação, mas também não se exalte, se mantenha na posição de servo do Senhor, de filho de Deus. Então mostre a essa pessoa o verdadeiro caminho. Não deixe de mostrar a essa pessoa o verdadeiro caminho simplesmente porque ela lhe humilhou, porque ela te ofendeu, porque ela te violentou de alguma maneira. Não deixe de mostrar a ela o caminho verdadeiro, porque uma alma salva para Deus é uma festa imensa lá no céu. E que para você também, eu tenho certeza, será uma alegria muito grande. E eu falo isso olhando nos seus olhos, porque eu sei do que eu estou falando, porque Deus mostra isso em suas palavras, que para a gente ele tem um galardão, né? Que para cada um de nós, de acordo às nossas atitudes, de acordo os nossos, principalmente os nossos sentimentos, o que tem lá no fundo do coração, ele tem o nosso galardão. Lembre-se, não existe luta sem vitória. Aliás, perdão, não existe vitória sem luta. A cabecinha ainda meio bagunçada, ainda tô meio desnorteada, desculpa. Mas não existe luta não existe vitória sem luta. Então, lute, mas saiba o momento de agir. E para isso é Deus na frente sempre. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, direcione, Pai, o teu Espírito exatamente para a pessoa que precisa Te ouvir, Pai. Exatamente para a pessoa que precisa sentir a Tua presença, Pai. E arranque todo esse mal desse coração, Pai. Toda essa enfermidade, toda essa dor, toda essa agonia, toda essa angústia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, arranque todo esse mal, Pai. Peço em especial pela minha mãe, Senhor, a tua serva, Pai, a tua serva dedicada, Senhor. Console esse coração, Pai. O Senhor sabe quão doloroso é para uma mãe perder um filho, Pai. Embora a gente saiba que a morte é simplesmente um sono profundo, mas só o Senhor sabe quem são os escolhidos, Pai. E a gente fica aqui nessa dor, estamos em luto, Senhor, mas sempre na Tua presença, Senhor. Conforte-nos toda a família, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.